Bom, gente, bom dia, né? Eu sou a Mary, moro em Bombinhas, Santa Catarina, tenho 55 anos e eu vou fazer aqui um testemunho de vida para vocês, do quanto Deus é o Deus do impossível. Eu sou professora, no entanto, desde 2011 eu venho sofrendo com dores na coluna, tendinopatia nos ombros, as mãos. Já operei 2 vezes o túnel do carpo. Então, desde então, eu vivo na luta com o INSS. Às vezes perco, entro na justiça, volto de novo, até com 5 cartas para me aposentar, de médicos diferentes. Então, eu estava na lista de espera para fazer uma cirurgia da coluna lombar, que era o que estava pior na parte da coluna mesmo, porque eu tenho problema em toda a coluna. Eu estava sempre número 2, e número 2, e número 2, e isso se passou 5 anos, quando eu consegui ir operar. Onde a gente mora não tem hospital. Bombinhas é uma cidade pequena, é uma península, né? Não sei dizer hoje quantos habitantes tem, mas na temporada soca de tanta gente. Fica muita gente aqui. Vem pessoas de todo lugar, porque na verdade nós temos praias maravilhosas. Eu fui operar no hospital em Itajaí e no dia 8 de novembro de 2022. Eu fui para UTI, eu tomei sangue, depois fui para o quarto. No outro dia me deram alta. E desde o momento que me deram alta, eu estava com a minha filha mais nova, né, me acompanhando. E desde o momento que me deram alta, que eu sentei na cadeira de roda para eles me levarem até lá fora, eu comecei a sentir dores terríveis nas minhas pernas, nas duas. Dores terríveis. E daí a outra minha filha que estava no trabalho veio me pegar para trazer para casa. De Itajaí até aqui, se não tiver movimento, eu não sei falar em quilômetros quanto que dá. Mas se não tiver movimento, dá de fazer de 45 a 1 hora de viagem, né? Agora já se tiver qualquer movimento, 1h30, 2 horas, 3 horas. E neste dia era um sábado que eu ganhei alta. E tinha um movimentozinho. Então, a gente demorou um pouquinho na viagem. A minha filha precisava voltar a trabalhar. E daí ela disse para a irmã ligar para o meu filho que estava em casa para esperar a gente na entrada de Porto Belo, que é a nossa cidade vizinha. Meu filho foi e eu não aguentando de tanta dor, que era terrível a dor que eu sentia na perna. Meu filho me trouxe para casa e as dores continuavam, e eu tomando remédios fortíssimos, e as dores continuavam e continuavam.
e daí depois já não era só na perna. O meu marido tinha ido até Mandirituba, no Paraná, buscar a cunhada e o irmão dele para vir, que eles ficaram 15 dias aqui comigo, tratando de mim, né? Fazendo umas coisinhas de almoço e arrumar casa e janta, essas coisas. E eu sentia muita dor. E chegou, eu sou muito difícil de dizer assim, pelo amor de Deus, me leva na UPA porque eu não aguento mais. É para me pedir, é porque realmente eu não aguentava mais. E quando chegou na terça-feira, eu disse para o meu marido, pelo amor de Deus, me leva para a UPA porque eu não aguento mais de tanta dor. Eu não aguento mais de tanta fraqueza que eu não estou me sentindo bem. E até minha concunhada falou para mim, né? Mary, quem sabe isso que tu não tá, essa tua fraqueza pode ser anemia. E eu fui para a UPA, fizeram um exame, realmente deu anemia. E me deram de novo a receita do Tramol, que já era o remédio que eu já estava tomando. Saí de lá mais aliviada, porque, né, a gente fica num remédio injetável, né? Mas, no entanto, a dor continuava. Sendo assim, eu, de tanto sofrer, eu comecei a emagrecer muito. Eu pesava 74 quilos, né? Hoje eu devo estar pesando uns 65, uns 55, 56 por aí. E de sofrer tanto assim, eu já não tinha mais ânimo para viver. Eu já não tinha vontade de mais nada. E comecei a pesquisar. Eu disse, quem sabe essa dor não pode ser mais da coluna, porque eu já operei. Eu coloquei 8 parafusos na coluna, né? Eu disse, então, isso aí, quem sabe essas dores que eu estou sentindo, porque daí a dor já começou a dar da cintura para baixo. Não tinha o que não doía. Eu disse, essa dor só pode ser do meu quadril, porque eu tenho problema no quadril. E eu fui pedir para o médico aqui do nosso postinho que eu queria fazer uma ressonância no quadril. Ele disse, eu vou te dar uma ressonância da bacia, que vai sair mais barato, e vai aparecer os dois quadril. Eu fiz a ressonância da bacia e deu problema, claro, que eu precisava colocar prótese. E eu passei pelo ortopedista que cuida dos membros inferiores e superiores, que é o mesmo que cuida das minhas mãos. E ele falou para mim, não, realmente tu precisa botar prótese nos dois quadril, mas primeiro tu vais ter que resolver essas tuas dores que tu tem na lombar, porque essas dores não têm nada a ver com o teu quadril. Tu precisa saber o porquê que depois da cirurgia tu ficou assim. Eu fiz uma ressonância na lombar e deu que eu já estava com peças soltas localizadas atrás da coluna, ou seja, na minha frente, e que eu tinha perdido toda a cartilagem, que os parafusos estavam como se eles estivessem enfiados em isopor. Então, eu disse, meu Deus, o que que eu faço? Fui no médico particular, inclusive o médico que descobriu o meu problema, e levei o exame, a ressonância para ele. Ele disse, dona Mary, preciso que a senhora faça uma tomografia para a gente comparar
com o que está dizendo a ressonância. Eu fiz a tomografia e bateu. Ele levantou o laudo, a imagem, e falou para mim, tá aqui, ó, a senhora está com uma peça solta entre o membro e os nervos e a medula. E essa peça é que faz com que a senhora sinta tantas dores. Gente, mas eram dores insuportáveis. Eu não tinha mais vontade de viver. Eu sempre fui uma pessoa com muita fé em Deus. Sempre fui uma pessoa de muita oração. E eu não tinha mais vontade de mais nada, mais nada. Eu não tinha mais vontade de me cuidar. Eu não tinha mais vontade de mais nada. E eu disse, e agora? Aí ele disse, volta no médico que te operou para ver o que ele vai dizer. Fui no médico que me operou. Ele simplesmente, na hora que viu o laudo, porque ele não viu a imagem, ele viu o laudo do exame, e simplesmente falou para mim, a tua cirurgia cicatrizou por fora, mas não cicatrizou por dentro. Tu vais ter que ser reoperada. E falou para o médico que estava do lado, prepara os papéis dela aí. E saiu da sala. Eu achei de um descaso tão grande, assim, com tanto sofrimento que eu estava, que eu não conseguia nem caminhar sozinha. E o médico me deu o papel e eu perguntei para o médico o que eu faço com isso. Que eu pensei, né, já deve ser para me levar ali num, na marcação de cirurgia do hospital, já para marcar a cirurgia. O médico falou, leva na Secretaria de Saúde da sua cidade. Daí eu olhei pro meu esposo e falei assim, lista do SUS, né? Tudo bem, trouxe, botei na lista do SUS. Eu era a 36 a nível de cidade. Aí conversando com uma de minhas amigas lá da Secretaria de Saúde, ela falou para mim que, Mary, isso aí é a nível de Bombinhas. Imagine a nível de Santa Catarina. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Dá uma luz. E até que um dia eu disse, olha, eu vou entrar em contato com a secretária do Dr. Tiago, que foi quem me operou, e vou perguntar para ela, pedir para ela um orçamento de quanto que fica para fazer a cirurgia no particular. Ela mandou o orçamento do hospital, mandou o orçamento das peças, que inclui no orçamento do hospital, mandou o orçamento dos médicos, do anestesista, e tudo deu o valor de R$ 74 mil. Eu disse, meu Deus, o que eu faço? Eu não tenho nem um centavo guardado. Mesmo porque eu vivo do INSS, né? Até tinha voltado a trabalhar antes de ir operar. Eu já estava com continência urinária, mas eu já estava cansada dessa coisa de implorar no INSS. E eu fiz o processo seletivo e fiz como coordenadora pedagógica. Eu voltei a trabalhar, usava fralda descartável e usava a muleta, né, para ir trabalhar antes da cirurgia. Aí depois que me chamaram para cirurgia, então eu parei.
Então eu disse, o que eu vou fazer para conseguir esse valor? E conversando com meus filhos, eu tenho 4 filhos, né? 2 homens e 2 mulheres. Os 2 homens, um é o mais velho e o outro é o mais novo. E as 2 mulheres são as mais novas. São as do meio, né? E vamos fazer promoção, vamos fazer alguma coisa para conseguir esse dinheiro. No momento, todos estavam trancados. Todos os meus filhos estavam trancados. Em situação financeira ruim também. Eu comecei a colocar minha cara nas redes sociais, fiz vaquinha online, comecei a colocar minha cara no Facebook, pedindo ajuda para o povo. Fiz uma galinha com polenta, um jantar, ganhei tudo que eu iria utilizar para fazer esse jantar, eu ganhei. Na verdade eu não fiz, fizeram para mim, né? Porque eu não tinha condições. Eu fui lá um pouquinho só para agradecer o povo, né? Muitas pessoas me ajudaram com doação em dinheiro e fiz um bingo também, os prêmios todos doados. Fiz um pedágio, fiz algumas rifas de doação. E um dia eu fiz um propósito com Deus durante uma oração, que a minha meta era de alcançar até 50 mil reais. E daí eu iria parcelar 14 mil, que iria ficar muito pesado para mim, que ia ser 1.400 reais por mês. Ia ser praticamente todo o meu pagamento do INSS. E eu fui passando o tempo e eu fiz um propósito. Que se eu conseguisse chegar a 65 mil, que eu iria pagar a promessa que eu tinha feito o propósito com Deus. Quando chegou no sábado, a conta era uma aplicação, né? Que era no nome do meu marido, que eu não queria que deixasse no meu, porque a gente não poderia estar usando esse dinheiro de jeito nenhum. E quando chegou num sábado, à tardezinha, à noite, eu perguntei para o meu marido, quanto que tem na conta? Meu marido falou, de novo? Aí eu disse, não custa olhar. Aí ele olhou, ele disse, tem 65 ou 66 mil e alguma coisa. Eu disse, mentalmente eu falei, obrigada, meu Deus. No outro dia eu fui na igreja e cumpri o propósito que eu fiz com ele, mesmo com muitas dores. Eu pensava, Jesus sofreu tanto por mim. Por que que hoje eu estou com essas dores e parei de ir para a igreja? Então eu voltei a ir para a igreja, mesmo com dores. Eles me preparavam uma cadeira de plástico, eu levava uma almofada e de muleta. Meus pais sempre ficavam perto de mim, mesmo sendo idosos. Então eles colocavam a almofada para me sentar em cima,
porque eu sentia dores terríveis nas nádegas. E para a honra e glória de Jesus, no dia 29 de janeiro deste ano, vai fazer 2 meses, né, que eu refiz a cirurgia no particular. E ainda mais, eu parcelei 5.000 e poucos reais no cartão do meu pai e o hospital me reembolsou esse dinheiro de volta, porque teve muitos medicamentos que eu não precisei tomar. Eu precisava ficar uma diária a mais no hospital e eu não precisei ficar. O médico falou que pós-cirurgia eu iria sentir muita dor. Ele alertou a minha filha para que eu tivesse paciência, para que ela tivesse paciência comigo, porque eu ia sentir dores terríveis. E eu não senti. A dor que eu sentia foi como se eu tivesse feito uma cesariana e mais nada. Saí de lá simplesmente com um probleminha na perna, que ela ficou dormente, né? Porque ao tirar a peça, que estava entre o nervo e a medula, eles procuraram mexer mais com o nervo do que com a medula, né? Porque a medula poderia me jogar numa cadeira de roda, né? E o nervo, não. É como ele me falou. Não sei quanto tempo tu vai levar, mas a tua perna vai voltar ao normal. Até então, eu caminhava somente com andador. Eu não conseguia caminhar sem andador. E depois de uma semana que eu estava em casa, eu já comecei a caminhar com andador. Então, gente, Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que é tudo que se pede com fé. E com humildade, a gente é ouvida. E aqui eu venho pedir para vocês, sempre foi meu sonho de abrir um canal no YouTube. Eu não tenho experiência de fazer capa, de fazer isso, de fazer aquilo. Mas eu estou começando. E sempre foi meu sonho abrir. Então, eu vou ter muitas coisas para postar, porque eu gosto de fazer cama posta, eu gosto de fazer mesa posta. Claro, eu aprendi tudo no YouTube. Eu sou muito organizada, no momento eu não estou podendo fazer as coisas ainda, né? A minha cirurgia ela foi aberta pela frente, né? Eu tenho muitas plantas, eu gosto muito de plantas, então eu vou ter bastante conteúdo para estar fazendo vários vídeos. Então eu só peço a ajuda de vocês que me ajudem, que se inscrevam, que ativem o sininho, que curtam e que Deus abençoe a cada um de vocês que aqui vierem para me ajudarem. Tá? Muito obrigado, fiquem com Deus e que Deus os abençoe sempre.